Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e nós estamos vivendo um tempo, um período de muito trabalho para o reino, muito trabalho na obra. Quem é da obra aqui, obra física, sabe, sexta-feira o pessoal estava aqui preparando a cozinha, né, quebrando. Nós vamos ter uma cozinha top aqui para a gente poder fazer as ações sociais, fazer os nossos almoços, nossos jantares, fazer as quentinhas de segunda-feira, amém? Então tem a galera aí trabalhando para isso, mas a gente tem muita coisa a fazer. Quantos estão entendendo o que está passando no mundo afora aí, né? Afeganistão, né? As guerras, Israel, Covid. Alguém está vendo que algo está acontecendo no mundo? Algo está sendo estremecido, algo está saindo da normalidade. E Deus colocou isso no meu coração para trazer a igreja a realidade, trazer a igreja a nossa natureza. Tem muita gente, não só nessa igreja, tem muita gente que não entendeu o sentido do evangelho, o sentido da gente estar congregando, o sentido da palavra de Deus. E talvez seja isso uma das coisas que a gente está vendo, tanta gente saindo de outras nações, venezuelanos indo para outros lugares, chegando no Brasil, o pessoal do Afeganistão tentando fugir para outros lugares. Será talvez que o povo de Deus não está cumprindo o ID e agora vamos ter que receber? Em vez de nós irmos como missionários, estamos tendo que receber para poder evangelizar aqui. Deus está fazendo algo porque eu sinto que o povo de Deus se acomodou e se confortou na zona de conforto, amém? Então coloca a mão no teu coração. Deus colocou uma palavra aqui de mudança, uma palavra sobre o evangelho de Deus, o evangelho raiz, amém, irmãos? Então quero que você coloque muito amor nas palavras de hoje. Há um tempo atrás Deus me acordou num sonho e falou sobre preparar um sanduíche. Talvez eu já tenha contado essa experiência aqui, mas ao preparar essa mensagem eu lembrei disso. E eu lembro que eu acordei, não lembro o horário, mas era madrugada, e coloquei no meu bloco de notas: preparar o sanduíche do dia, que Deus iria mandar o faminto do dia. E eu passei por um bom tempo na minha vida. Antes de sair de casa, eu pegava um pão de forma, botava um queijo, um presunto, botava uma manteiguinha, enrolava no papel celofane. Celofane, como é que é? Celô? Papel laminado, né? Então é isso. Como diz minha sogra, papel iluminado. Fazendo isso, o meu carro tem aquela encosto, né? De braço, e eu botava o sanduíche ali, e sempre eu encontrava alguém. Irmãos, eu nunca voltava com o sanduíche para casa. Deus sempre mostrava alguém no sinal, mostrava, por diversas vezes eu passava, vi um catador de rua, né? Catando lixo, dava a volta no quarteirão para pegar ele, entregava o sanduíche, entregava uma palavra, até que Deus me mostrou que, na verdade, o alimento que Ele queria que eu preparasse todos os dias é o alimento da palavra de Deus, que transforma uma vida. E Deus me mostrou bem claro com o que nós estamos vivendo, porque eu fui fiel no meu pouco entendimento de preparar o sanduíche para vidas com fome. Ele está entregando vidas sedentas da palavra de Deus, que é vida. Amém? E hoje a gente vê pessoas sedentas na Barra, pessoas sedentas aqui no complexo, em outros lugares. A igreja crescendo foi porque também, com pouco que eu entendi, de trazer um alimento de sanduíche e Deus me levar ao alimento espiritual, é porque eu comecei a entender que para Deus é necessário servir, talvez da forma que você entenda hoje, talvez da forma que você vai começar, talvez daquilo que Deus colocou no teu coração, mas Deus não te quer parado sendo telespectador de culto, amém, irmãos? Amém, tem alguém ali que está entendendo, aleluia! Deus não quer que você seja um telespectador ou um crítico de cultos. Deus quer que você vá, anuncie o evangelho e alimente almas que estão famintas com aquilo que Deus está te enchendo. Aleluia! Oh, abre comigo em Atos dos Apóstolos 5:40. Atos 5:40.
Amém? Diz assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Açoitaram eles antes e depois liberaram. Os apóstolos saíram do sinédrio. Como é que eles saíram? Está ali? O próximo, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Irmãos, tem gente que está deixando de vir para a igreja, tem gente que está deixando de abrir a Bíblia, porque está chateadinho com uma pessoa. Mas aqui existem pessoas que saíram, acabaram de ser açoitados por causa de Cristo, e eles saíram alegres, indo de casa em casa, no templo e fora do templo, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Tem algo errado, irmãos, tem algo errado. As igrejas estão cheias e as realidades não têm mudado aqui fora. Os templos estão cada vez maiores e ainda falta o verdadeiro evangelho. Pessoas sedentas para se entregarem, para se doarem. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li uma história real que aconteceu no século XVIII. Era um movimento de oração contínua, 24 horas, chamado Moravianos. Alguém já ouviu falar sobre eles, os Moravianos? Era um movimento contínuo na Alemanha, do século XVIII. Oravam 24 horas. Até que dois jovens desse movimento descobrem que uma ilha na Índia, existia 2.000 escravos aprisionados naquela ilha por um britânico. E sabe o que eles decidiram fazer? Eles decidiram se entregarem como escravos para evangelizar entre aqueles 2.000 escravos africanos. Ei, existe alguém aqui nessa noite que precisa sair ardendo, queimando, para levar o evangelho para o máximo de número de pessoas. Ei, tem gente que está passando ao seu lado, tem gente na tua família que precisa de uma palavra de vida, uma palavra de transformação, e você fica vindo ao culto achando que você ainda é dependente, precisando de algo. Existe gente que está se entregando pelo evangelho de Cristo, porque sabe que até a morte é lucro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, às vezes eu falo com a liderança, às vezes a gente conversa, é tão difícil alguém entender o prazer que é servir na obra de Deus. E aí tem gente se iludindo com medo que a igreja vai ser perseguida. Irmãos, milhares e milhares de anos se passaram, vieram romanos, os gregos, vieram tantos desafios, e a igreja de Cristo não para de crescer. Aleluia! Não vai ser a política mudando, não vai ser a direita, não vai ser a esquerda, não vai ser o fulano. A igreja de Cristo não para de crescer. Ou será que estão diminuindo o poder de Deus? Será que o pensamento está tanto na política que estamos esquecendo que nada foge do controle de Deus? Respeitamos a política. Deus tem colocado homens de Deus na política, eu creio nisso. Mas a última palavra vem de Deus e Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus nunca perde. Deus nunca perde. O que estamos fazendo, irmãos, como igreja? O que estamos fazendo com o rótulo que nós temos como cristão? Sabe que o evangelho de Deus não para de crescer. O povo cristão não para de crescer. Nós somos 1/3 da população mundial, irmãos. Cada 3 pessoas, 1 conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No mundo inteiro. Isso é muito forte, irmãos. Isso é algo que nos mostra, nos direciona que estamos próximos à volta do nosso Senhor, à volta de Cristo. Ou talvez estamos buscando tanta coisa para a gente que estamos esquecendo do principal,
que ele vai voltar. Quantos creem que ele vai voltar aqui para buscar a igreja dele? Quantos querem sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu estou preparado, Senhor, para a tua volta, Senhor? Eu estou preparado. Não é para se preocupar, irmãos. Sabe por quê? Quem tem o entendimento que se Jesus voltar hoje, não está preocupado, está feliz e contente. A vontade de Deus vai prevalecer. Aleluia! Eles venderam tudo, se entregaram para servir como escravos por vidas sedentas, por vidas aprisionadas. Às vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente não consegue dar um bom dia para alguém só porque tem a religião diferente que a nossa. Só porque a pessoa um dia olhou de cara feia. E tem gente morrendo todos os dias, se entregando pelo Evangelho, por uma vida. O nosso Deus é aquele que deixa 99 por uma vida. Uma vida que você alcançar através da palavra de Deus é muito importante, é muito valiosa. Aleluia! O verdadeiro cristão, ele tem que aprender algumas coisas. Primeiro, aprenda a perder, irmãos. Aprenda a abrir mão de algumas coisas. O verdadeiro cristão, ele não retém. Ele sabe que o evangelho não tem nada a ver com reter. Evangelho é entrega. Só um minuto. E eu sou uma das pessoas aqui da igreja que mais falo, ou que falo também sobre fé, sobre sermos mais que vencedores, do que sermos prósperos, de crescermos, de avançarmos, de frutificar. Tudo isso está na Bíblia. Mas existe uma prioridade, e a prioridade do reino é entregar. Aliás, Jesus se mostrou de forma explícita, entregando a sua própria vida a favor de muitos. E eu não estou falando de entregar o seu dinheiro, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, não. Entregar suas prioridades, as suas vontades, os seus desejos, o seu ego, a favor do reino de Deus, a favor de uma vida que precisa. Nós, como igreja, fazemos ainda muito pouco. Vou abrir meu coração. Poderíamos estar fazendo muito mais aqui no Complexo do Alemão e em outras comunidades. Fazemos muito pouco, mas estamos fazendo. Mas estamos incentivando. Eu recebo testemunhos aqui diariamente de pessoas que: pastor, estamos fazendo igual aqui, pastor, estamos fazendo aqui, estamos fazendo também. Mas eu creio que essa é uma noite que Deus vai te tirar da tua zona de conforto, do lugar de assistir apenas um culto, de ser um homem e uma mulher poderosa através da palavra de Deus. Amém? Aprenda a perder. Aprenda a ser perseguido. Quantos gostam de ser perseguidos aqui? Gosta, pai? Meu pai gosta. Irmãos, seremos perseguidos. Nosso Cristo foi perseguido. Aprenda a ser perseguido. Aprenda. Tem 10 na empresa, mas estão sempre focados em você. Aliás, não é por causa de você, é por causa daquilo que você carrega. É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que transforma. É a graça de Deus que há em ti. Aprenda a ser perseguido. Aprenda a entregar. Aprenda a servir. Irmãos, deixa eu te dizer, como igreja, temos tantas áreas que você pode servir. Agora, vamos sair da igreja? Tem tantas áreas aí fora que você precisa servir. Uma palavra, um abraço. Nós recebemos um testemunho aqui esses dias do irmão Charleston, que estava dentro de um hospital, dentro de um posto de atendimento. E ali ele deu uma oração e a pessoa saiu curada ali daquele leito. Irmãos, seja onde Deus te colocou, aprenda a servir. Uma das coisas que a gente tem dito é: quem não serve para servir, não serve para nada. Irmãos, servir a Deus é um privilégio. E outra coisa, servir e transformar a vida está totalmente relacionado à felicidade. Quantos já viram bilionários, alcançam fortunas e ao envelhecer começam a distribuir a sua fortuna
para a filantropia, começam a ajudar, por quê? Porque ali eles conseguiram entender que a felicidade não tem nada a ver com o dinheiro, está em ajudar, está em transformar vidas. Então quero te dizer algo, talvez a sua felicidade não está em busca por algo, mas em ajudar pessoas, em transformar vidas, seja na forma que você viveu, seja na história que você passou. Tem gente aqui que passou por perdas, pode ajudar pessoas que estão passando por perdas. Tem gente aqui que passou por falências, pode ajudar pessoas que estão passando por esse processo. Tem pessoas que foram curadas de câncer aqui nessa noite e já estão ajudando pessoas que estão nesse processo. Amém? O Evangelho de Cristo é servir as pessoas. Aliás, é um grande engano quando a gente diz que ama a Deus, se nós não amamos a criação dele. A melhor forma da gente expressar o nosso amor a Deus é através das pessoas. Você pode ver a fala mais bonita aqui no púlpito, mas se você conhece a pessoa e aquilo não for real no dia a dia, nada vale aquela fala bonita, porque ações falam muito mais do que as palavras bonitas. E nós estamos sem paciência com tanta gente que fala bonito e o mundo não é transformado, e a realidade das pessoas não são transformadas, e a igreja não é transformada. Amém? Aprenda a perder, aprenda a ser perseguido, aprenda a se entregar, aprenda a servir. E seja feliz por viver o Evangelho de Cristo. Aqui os apóstolos estão saindo, cheios de marcas nas costas. Quais são as marcas que você tem para murmurar e reclamar? Ou ficar chateado com Deus? Porque aqui eles estão nos ensinando que ser perseguido, ser marcado pelo Evangelho é um prazer e é um motivo de alegria. Porque se nós somos perseguidos por causa dele, estamos no caminho certo. Então se te caluniam, se te zombam, lá o crente vai para a igreja, agora virou crente, seja feliz porque você está na direção certa. Porque essas pessoas não entendem que a vida aqui passa muito rápido, mas o nosso saldo é nos céus, na eternidade, aonde nós vamos morar, aonde nosso investimento está. Amém? Mas pastor, você está dizendo que eu não posso ser rico? Não, não, cresça, seja rico, seja próspero, abençoe mais famílias, amém? Quanto mais você fica rico e entende sobre o poder do Evangelho, mais você vai querer ajudar mais pessoas, transformar mais vidas. Amém? E talvez por isso que Deus levanta algumas pessoas, porque entende o coração. Se esse aqui for abençoado, se esse aqui for rico, ele, pelo coração que eu conheço, ele vai ajudar muito mais a minha obra. Mas tem gente que se ganhar um pouquinho mais, ninguém segura. Amém? Jesus venceu o mundo indo para a rua. Jesus venceu o mundo falando mal. Jesus venceu o mundo se entregando, irmãos. Há uma resposta para toda perseguição e para todo ódio. É nos entregarmos. Porque se Jesus venceu o mundo, tenha bom ânimo, porque nós somos com Ele também. E Ele é conosco. Por isso que às vezes vem alguma coisa, pastor, mas tem que fazer isso. Pastor, mas olha o que está acontecendo. Deus continua reinando. Eu quero te dizer que Deus tem sempre uma cartada para esse Covid. Deus tem sempre uma curva, tem sempre uma esperança para quem está em Cristo Jesus. E o noticiário está dizendo que não vai dar certo, as coisas estão dizendo que não vai dar, está tudo aparentando que vamos ter problemas para frente. Mas Deus, Ele está lá em cima rindo e celebrando, porque Ele tem sempre um checkmate. Ele tem sempre uma cartada final. Ele tem sempre uma jogada final. Amém, irmãos? E assim será sobre a tua vida. Tua história não acaba assim, não é desse jeito. Deus tem uma curva que ainda não viram. E essa história muda em nome de Jesus. Amém? Eu conheço alguém, você conhece, que viveu num tempo complicado, num lugar complicado. Daniel vivia na Babilônia. Se passaram 3 reinados e Daniel continuava no palácio. Presta atenção nisso aqui. Ele, apesar de estar na Babilônia, ele não estava sobre o domínio babilônio. Ele estava sobre o domínio do reino dos céus. Por isso que um homem
e uma mulher de Deus que vive esse evangelho que nós estamos pregando aqui, a realidade, a política, tudo isso não pode te mover, porque nós somos movidos pela atmosfera dos céus. Ah, pastor, mas como isso? Não, a palavra vai nos dizer, orar pelos nossos governantes. Aqui nós temos políticos, aqui homens de Deus. Temos o irmão André, temos o irmão Witzel, e o nosso papel como igreja é orar por eles, é abençoá-los, estarmos juntos, mas isso não muda quem nós somos como Cristo Jesus. Eu não sou da esquerda nem da direita, nós somos do alto. O que nos move é o que vem dos céus. Se começarmos a ter medo de algumas coisas que podem acontecer, já perdemos a nossa fé, que somos movidos pelos céus. Amém? Aleluia! Apesar de estar na Babilônia, ele estava sob o senhorio do Deus de Israel. Olha outra coisa que Daniel fazia, ele se recusava a comer do banquete, ou seja, a dieta do homem de Deus é diferente do que os demais comem. Amém? O homem de Deus não se alimenta do modismo, do que todo mundo está fazendo. O homem de Deus tem uma dieta diferente. Amém? A mulher de Deus, o cristão verdadeiro, ele se alimenta diferente do que as pessoas normais comem. Como isso? O que nós escutamos, o que nós vemos, o que nós nos alimentamos, os lugares que nós frequentamos, precisam ser muitas vezes diferentes dos demais, porque nós somos movidos por uma outra atmosfera. Pastor, isso é muito louco, mas o evangelho do Senhor pode ser loucura para muita gente, mas é vida, é transformação, é alimento, é o que nos incentiva, é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos faz transformar vidas. Por onde nós passarmos, nós precisamos deixar um legado de transformação, vidas sendo transformadas, vidas sendo abençoadas. Seja do menor testemunho, celebra. Esses dias quinta-feira, recebi um testemunho no meu Instagram. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente não celebra, não agradece coisas que são normais do nosso cotidiano. Quinta-feira recebi um testemunho no meu Instagram, seguinte, não conheço a pessoa. Pastor, o senhor esteve aqui pregando em Fragoso, lá em Magé. Na quarta-feira retrasada, o senhor falou sobre fé, falou da história de um menino que teve a casa. E deixa eu falar a minha história. Eu estou morando na minha casa, saí da casa que eu alugava e fui para minha casa que está em obra para não pagar mais aluguel. E há 1 ano que eu não tenho banheiro na minha casa, faço as minhas necessidades num buraco. E o senhor, quando falou por fé, algo aconteceu no meu coração e eu comecei a declarar, eu não vou mais viver numa casa sem banheiro. Deus vai operar um milagre na minha vida. E comecei a falar isso durante o culto. O senhor sabe que no dia seguinte, um primo meu foi lá, viu a situação e falou assim, eu vou trazer o meu irmão aqui, ele vai fazer esse banheiro. Ela resumindo, pastor, eu já estou 1 semana fazendo minhas necessidades no meu vaso, meu banheiro tem chuveiro, hoje eu tenho um banheiro. Aleluia! Pode parecer pouco para você. Nós estamos acostumados a ir no banheiro todos os dias, temos lá o banheiro para a gente, mas tem gente que está orando por aquilo que você já tem. Tem muita gente que está fazendo propósito com Deus por aquilo que talvez você esteja até reclamando, está velho, não presta, olha a minha vida. Tem gente que está querendo estar onde você está hoje, você está reclamando. Aliás, quantas vezes a gente reclamou de algo que a gente orou para Deus? Quantas vezes, às vezes, o nosso carro não pegou, esse carro está velho, já tem que comprar outro, mas era o seu pedido de oração. Então vamos prestar atenção. Como Deus tem sido bom conosco. Como Deus tem sido fiel conosco. Daniel, ele também se recusa a se ajoelhar, a se prostrar para outros deuses. Mesmo estando na Babilônia e mesmo tendo um decreto contra isso. Ele resolve não se prostrar. Eu quero te dizer algo nessa noite. Deus vai levantar homens e mulheres nessa noite. Deus vai levantar homens e mulheres nessa noite, poderosos em oração, em atitude. Homens e mulheres poderosos que vão ser usados nessa geração para transformar ambientes. Amém? Aleluia! Abre comigo Daniel 9:20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado,
e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta para que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. O que a palavra está dizendo aqui? Enquanto Daniel começou a orar, veio a resposta. Um homem sozinho, num quarto em oração dentro da Babilônia, está revirando todos os céus com a sua oração. Irmãos, você precisa entender isso aqui nessa noite. Um homem sozinho dentro do seu quarto orando está revirando todos os céus, fazendo anjos guerrearem, o anjo descer. Ei, a tua oração tem poder. Você sozinho no teu quarto orando move os céus, muda a circunstância. Ei, Deus precisa levantar alguém aqui nessa noite, um valente, uma valente, um homem poderoso em oração. Aleluia! Um homem sozinho mexe com todas as estruturas de um império das trevas. O anjo disse que eu demorei um pouco, que eu estava guerreando, Irmãos, um homem no seu quarto, orando, move os céus. Qual é o seu problema? Qual é a sua impossibilidade? Qual é o seu medo do futuro? Qual é o seu medo se a política mudar? Qual é o seu medo se o teu patrão mudar? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Irmãos, vai para oração, vai para o joelho no chão, vai para os céus, porque a nossa atmosfera é lá. O que governa a nossa vida vem de lá. O que muda a nossa circunstância vem dos céus. Aleluia! Um homem sozinho mexeu com toda a estrutura. Irmãos, em nome de Jesus, na família Vida Nova, nós não vamos ter crentes mimimi, crentes dependentes. Irmão, você pode entrar aqui com problema, mas a partir que você entrou aqui, a partir do momento que você entrou nessa igreja, que você conheceu Jesus, que você recebeu o evangelho de transformação, repete comigo, o evangelho de você nunca mais pode ser a mesma pessoa. Aleluia! O evangelho de Cristo é um evangelho de transformação. Aleluia! E a gente vê pessoas se levantando do mesmo lugar, recomeçando na mesma área. Irmão, tem alguma coisa errada aí. Você pode recomeçar mais 5, 6, 4, 3 vezes na mesma área. Esse não é o evangelho, irmãos. O evangelho que Deus tem para nós, que nos ensinou, é nos entregar de corpo inteiro, nos entregar de coração, mudar ambientes, um evangelho de boas novas, amém? Não é mais assim, pastor, você precisa ir lá para mudar, não. Abre a tua boca de profeta, declara, ora, amém, em nome de Jesus. Eu vou, irmãos, mas olha só, você tem o mesmo poder do que eu, você tem o mesmo espírito do que eu, amém? Mateus 28, 19 diz algo aqui que a gente precisa entender. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E como é que é aqui? E eu? Quantos querem ter a permanência de Cristo conosco todos os dias? Agora baixa a tua mão. Quantas vezes nos sentimos tão sozinhos, achando tão distante de Deus? Será que você está indo?
Será que você está sendo evangelista? Será que você está fazendo o que Deus nos chamou para fazer, o que Jesus está nos ensinando aqui? Ide por todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. E assim, repete comigo, e assim, eu permanecerei convosco todos os dias até o fim. Irmãos, você entrou aqui, você que está conectado, você tem duas opções: ou ser a pessoa que recebe hoje a palavra do Evangelho, ou ser a pessoa que hoje vai decidir levar a palavra do Evangelho por quem cruzar no teu caminho, por quem passar pela tua vida, a começar da tua família, a começar na tua empresa. Por onde você passar, pessoas vão ter que ser transformadas com essa palavra do Evangelho. Amém? Irmãos, eu não sei você, mas quem é salvo quer salvar. Tem algum salvo aqui? Tem alguém salvo aqui? Quem é salvo quer salvar, irmão. Se essa ordem está errada, você não tem certeza da tua salvação. Oh, Espírito Santo. Quem vive o Evangelho, ninguém pode te deter. Irmãos, quem vive esse Evangelho, ninguém pode te deter. O que é isso, pastor? Você sair de mar? Não, não. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? O amor a Cristo Jesus. Lança fora todo medo, por quê? Porque quem ama Cristo Jesus sabe que nem a morte pode nos deter, porque até a morte é lucro. E quem não tem medo da morte, não tem medo de nada. Quantos querem sair daqui sem medo de nada? Quantos querem sair daqui que nem a morte vai te causar medo, porque você tem certeza que se a morte vier, alguns vão chorar, mas eu vou celebrar porque eu vou estar no reino dos céus. É isso que é o Evangelho, irmãos. É um Evangelho de ousadia. Vieram soldados romanos, perseguiram, mataram os discípulos, uns enforcados, outros crucificados, outros de cabeça para baixo. Eles pensaram assim: nós vamos exterminar o Evangelho. Milhares e milhares de anos se passaram e nós não paramos de crescer, porque existe uma verdade, existe um rei, existe um trono, existe alguém governando, existe alguém que está manipulando toda a terra, existe alguém que está levantando homens e mulheres nessa igreja para irem mais avante, para irem avançar, para que os nossos filhos, os seus netos continuem falando do verdadeiro amor que lança fora todo medo. Amém. Os meus filhos, os meus netos vão mais longe do que eu. Os seus filhos, os seus netos vão mais longe que você. Vão falar para mais gente, vão falar de uma forma mais eficiente, vão comunicar de uma forma mais atualizada o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Cristo nunca perde. Aliás, pensaram em 3 dias. Ah lá, o Cristo morreu. O Salvador morreu, celebraram por 3 dias, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Ao terceiro dia Ele vive. Milhares e milhares de anos se passam e estamos aqui na casa dEle, celebrando com a presença dEle. Qual é o medo? O que te impede? Talvez algo tenha que mudar a partir de hoje. A tua mentalidade de dependente e de doente, para você entender que você tem a cura para muitas vidas que estão ao seu redor. Para você deixar de ser o dependente, o sofrido, só eu que preciso, só eu que sou sofrido, eu tenho tantos problemas, tenho tantas coisas, e Deus já está te dizendo: ei, prepara o teu alimento do dia, prepara o teu sanduíchezinho do dia, prepara o pouco que você tem, pega essa palavra que você ouviu aí, pega esse versículo que você decorou, pega esse pouquinho que você tem e começa a abençoar vidas que estão ao seu redor, porque aquele que é fiel no pouco, sobre muito eu colocarei. Aleluia! Mateus 6,33 vai dizer o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele está falando aqui para os discípulos sobre comer, sobre vestir, sobre as preocupações da vida, só que ele está ensinando algo. Busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Quer a favor do rei? Trabalhe pelo reino. Quer a favor do rei? Invista no reino. Quer a favor do rei?
Quer ter surpresas de, papai, obrigado, eu nem esperava. Ai, meu Deus, que tu é muito bom. Irmãos, deixa eu te falar, eu sou muito doido por Deus, porque vira e mexe eu tô assim sozinho, falando, Deus. Deus, você Irmãos, todo dia da minha vida, de coração, minha esposa está aqui, ela me pega, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabe por quê? Porque Deus surpreende, irmãos. Eu quero te dizer algo, eu quero te incentivar a fazer algo. Irmãos, doe a sua vida pelo reino. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor, para você ver como a ordem das suas preocupações mudam e como as bênçãos lhe alcançam. Não corre atrás das bênçãos, irmãos. Esteja junto do abençoador. Não fique preocupado em reter a bênção. A pesca milagrosa, Pedro está ali com os barcos todos cheios, tudo, o milagre estava resolvido, os sonhos dele estavam ali, muita gente, a empresa dele de pesca ia estar bem, ia ser a maior empresa de toda aquela época, mas ele deixa a bênção na praia para caminhar com o abençoador, irmãos. Isso é só quem entende o que é servir no reino de Deus. O nome dele poderia ser conhecido como um homem que pescou muito, se ele resolve ficar na praia por algumas semanas, mas porque ele decidiu caminhar com o Deus do milagre, com o Senhor do milagre. Passaram milhares e milhares de anos, estamos aqui falando dessa grande pesca e falando de Pedro. Amém? Eu declaro isso sobre a tua vida, teus netos, tua descendência vai ouvir falar do teu Deus, dos feitos que ele fez na tua vida, na tua história. Meu avô, minha avó é uma mulher de fé. Meu avô, minha avó, meu bisavô, eles mudaram a história da nossa família. Hoje o que eu estou vivendo é por causa deles. É porque num dia ele aceitou Jesus, um dia ele transformou a vida da nossa família, um dia ele decretou, profetizou o que nós estamos vivendo hoje. Aleluia! Esse é o Evangelho de Cristo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu falei aqui um dia sobre um telefonema que eu recebi, e é papo de maluco, só quem é maluco vai me entender aqui, e não era ninguém no telefone, era Deus falando comigo. Ainda bem que eu tenho uma maluca do meu lado, que é minha esposa, que atendeu também o telefone, e Deus falou, e a palavra foi essa: faz a minha obra, que eu cuido das suas coisas. Amém? E eu fiquei mais alguns anos tentando cuidar das minhas coisas. E o vento foi tão forte, que Deus me expulsou. Para hoje eu entender que eu não faço mais nada que não seja para Ele. Porque quando eu faço para Ele, Ele cuida das minhas. Quando eu faço por Ele, Ele cuida dos meus. Quando a minha prioridade é Ele, Ele me prioriza também. Talvez você esteja trabalhando muito, cansado. Algo tem que mudar na tua mente. Não é o muito trabalhar que vai te fazer rico, é trabalhar certo e trabalhar para engrandecer o nome de Deus. Saber que você está ali naquela empresa, saber que Deus te deu aquela empresa, mas você é um missionário, um evangelista disfarçado de empresário, de empresária, para levar a palavra de Deus. Amém? Eu quero viver e quero me doar a cada dia pelo Evangelho de Cristo. Porque ainda que eu fizesse tanto, não seria possível pagar o preço do sacrifício de cruz. Deixa eu te falar algo. Deus não te deve nada. Deus, mas você tinha que fazer. Deus, você não fez. Deus não lhe deve nada. E o que nós devemos a Ele, não poderíamos pagar. Por isso eu quero te dizer, o melhor que nós temos que fazer é a cada dia viver o Evangelho, transformando vidas, indo, anunciando a palavra, ensinando as pessoas sobre o poder de Deus e sobre a palavra de vida. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas eu quero te dizer algo, muitos não são todos. E aqui em Auma existe uma igreja que ama, que arde pelo amor de vidas. Muitos não são todos. E talvez os poucos serão os que irão reinar com Ele na glória. E eu quero estar lá. Tem alguém que quer estar lá? Tem alguém que quer estar lá?
Eu quero estar lá quando esse grande dia chegar. Cuide-se da tua família estar também. Prepara a tua casa para estar também. Estabeleça os valores da sua casa. Estabeleça as prioridades da tua casa. Aliás, faça o teu culto do lar. Quem faz o cultinho do lar aqui, irmãos? Reúne a tua família, reúne teus filhos, reúne teu marido, ora pela tua casa, traga a palavra, seja o profeta da casa, amém, irmãos? O Evangelho de Deus não para de crescer e os nossos filhos serão as respostas para a geração deles. Eu escuto muito assim, coitada da próxima geração, está perdida. Eles não sabem que nós estamos preparando as respostas para as próximas gerações. Eles não sabem o que nós estamos enviando, os novos homens, as novas mulheres poderosas, os novos apóstolos, os novos discípulos. Amém? Os novos Estevãos, os novos Samuéis, que vão entender o que é o Evangelho do Senhor. Homens e mulheres ousadas. Irmãos, nosso Cristo ganhou o mundo. Quando o corpo não estava mais lá, eles fizeram o seguinte, apagaram a todo mundo e falaram assim, fala que eles levaram o corpo, não fala que sumiu não. E tentaram fazer com que essa história pegasse. Mas a verdade sempre vence. O corpo não estava mais lá, porque ele está aqui vivo entre nós, em espírito. Eu quero te desafiar nessa noite a viver esse evangelho, um verdadeiro evangelho. Um evangelho de entrega, um evangelho de renúncia, um evangelho de, Senhor, a minha vida é tua, Senhor. As minhas vontades têm que estar atreladas às suas vontades, os meus sonhos atrelados aos seus sonhos. Aliás, a minha família pertence a ti. Usa a minha casa para mudar a história dessa nação. Usa a minha história para mudar, usa a minha família para mudar a história da geração que estamos vivendo. Onde estão os novos Paulos? Onde estão os novos profetas? Que saia da sua casa, que saia da sua família, que saia da tua geração. Os homens e mulheres que vão mudar a realidade. Irmãos, respeitamos toda a política, respeitamos todos os políticos, amamos, temos amigos aqui na política, mas nós somos governados pelos céus. A última palavra vem de Deus e quando confiamos no homem, perdemos a confiança do Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu quero ir para a glória e ver a nossa igreja lá também. Eu quero ir para a glória e ver minha família lá também. Quantos lembram daquela história, aquela parábola do rico que morre, não ajudava ninguém, não ajudava o pobre, não ajudava o Lázaro da porta. Quando ele vai aos céus, quando ele vai ao inferno, ele vê a desgraça que ele fez. E ele tenta voltar para avisar os seus irmãos, mas não dá mais tempo. Ele diz, existiam profetas, vocês não ouviram. Tinham pastores lá falando, vocês não ouviram agora? Não tem mais jeito. Vai arder no inferno. Mas sabe qual é a boa notícia? Quantos tem oxigênio ainda aí para respirar? Ainda há fôlego de vida, ainda há esperança de mudança de destino. Eu quero dizer que a partir de hoje o teu destino é os céus. A tua casa vai caminhar para os céus. Os seus filhos não vão se perder, amém? Eu amo o evangelho da cruz. Eu vejo muita gente brigando por tão pouco. Por título, por uma vaga, porque fulano falou mal. A nossa briga é pelos céus, a nossa guerra é pelos céus, é para povoar os céus e tirar pessoas. Quantos amigos nossos estão caminhando para o inferno? Quantas pessoas da nossa família estão caminhando para a direção do inferno? Mas Deus vai usar a tua vida para desviar cada um que está no seu caminho e levar para caminhar para os céus. Esse é o evangelho da cruz, esse é o evangelho da salvação. Arrependei-vos. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Pastor não trouxe uma palavra de fé, pastor trouxe nessa noite uma palavra de salvação para a tua vida. Olha que quando aqueles 4 amigos descem aquele paralítico pelo telhado, quando eles dão de frente com Jesus, eles estão esperando o quê? Que Jesus cure, é ou não é? Fizeram todo aquele esforço, pegaram o paralítico, carregaram, abriram o telhado.
conseguiram colocar ele amarrado, descer ele na frente de Jesus. Jesus vai falar, olha, Jesus vai liberar a cura. Que Jesus faz? A tua fé te salvou. Jesus primeiro, ele quer salvar, irmãos. Jesus primeiro, ele está preocupado com a tua e com a minha salvação. Porque não adianta você levantar, ficar de pé e caminhar para o inferno. Então primeiro Jesus libera para aquele paralítico salvação. A tua fé te salvou. E eu quero profetizar nessa noite que Deus está gerando fé no teu coração. E hoje muda a rota. Hoje Deus recalcula a rota. E a sua rota, o destino é os céus. E você vai levar muita gente contigo. A tua fé te salvou. Logo depois, ele diz, levanta-te e anda. Eu quero orar por você nessa noite, que quer se prontificar. Senhor, usa a minha vida, eu quero viver esse evangelho, eu quero queimar por ti. Eu quero, sei lá, servir na igreja, eu quero evangelizar. Irmãos, tem muita gente que precisa. Quantos conhecem, no mínimo, 10 pessoas que precisam de Jesus? Você sabe que a pessoa é boa, cara, esse cara só falta Jesus. É um pré-crente, ele nem sabe. Eu quero declarar e profetizar, Deus vai usar a tua vida, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te usar, o Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca para você trazer o evangelho de transformação. Irmãos, a sua preocupação não precisa estar só ir para o céu, é quem você vai levar. Você já imaginou quando você chegar lá, na listagem, aí Deus te chama e pergunta, e o fulano de tal, e aquela moça que trabalha com você, a fulana, e aquele rapaz da sua empresa, estava tudo aqui, ó, atrelado a você. Por que você não trouxe? Estava preocupado só com você, né? Irmãos, não é só ir para o céu, é quem nós vamos levar conosco. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Ei, Deus está ardendo corações nessa noite para transformar vidas. Tem gente que precisa do pouco que você sabe. Tem gente que precisa daquilo que Deus colocou no teu coração. Tem gente que precisa dessa direção para a vida. E Jesus é o caminho. Amém. Ah, mas pastor, eu sou tão pequeno, irmãos. Pedro, a sombra de Pedro passava e curava. Eles chegavam em cidades e convertiam cidades inteiras. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, que Deus está levantando grandes evangelistas aqui, pastores, líderes, que vão anunciar o evangelho, vão converter cidades, vão converter famílias, vão mudar histórias. Pessoas vão lembrar, nossa, conheci Jesus através da sua vida, lembra, anos atrás. Minha mãe estava lembrando aqui que tem 45 anos que conheceu, 44 anos que conheceu meu pai num culto em ação de graça, não foi? Nem era crente, né, naquela época, né, irmão? Era crente? Continua? Pessoas vão lembrar de você porque você mostrou o caminho. Pessoas vão lembrar de você porque você um dia resgatou ela do caminho da morte e mostrou o caminho da salvação. Amém? Quero orar por você nessa noite. O mundo não precisa de uma grande igreja, muito bom, uma igreja grande. O mundo precisa de pessoas queimando pelo Evangelho de Cristo, dispostos a se entregar. Senhor, usa a minha vida. Usa os meus recursos, usa tudo que eu tenho é teu, eu só administro. Eu estou focado mais na eternidade do que nos meus anos aqui na terra. Deus está contando contigo até que Ele venha. Eu quero te dizer algo, está próximo à volta de Cristo. Eu não sei quando vai ser, mas os sinais já estão aí. Então você precisa celebrar. Quando ninguém vê, que você tenha a convicção que quando o dia chegar, eu estarei lá. E quando você entende que eu e minha casa estaremos também, a alegria é maior ainda. Amém? Eu falo que eu não sou só neto nem filho de pastor. Eu sou pai de pastores também. Amém? Será que você pode declarar isso sobre a tua vida também? Os teus filhos vão ser poderosos? Amém?
Deus está fazendo algo poderoso em alguns corações aqui nessa noite. Irmãos, a seara é muito grande. Tem muita gente que... Tem gente que só vai conhecer Jesus através da tua vida. E às vezes a gente está disperso, achando que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Que Deus está preocupado só comigo. Melhor do que ser abençoado é ser abençoador, irmãos. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. E ainda é muito pouco, irmãos. Por tudo que Deus tem feito. Deus tem sido tão bom. Deus nos guardou, Deus tem nos protegido, Deus tem cuidado da nossa casa, Deus tem cuidado da nossa família. Nos momentos mais difíceis, quem estava lá era Deus. O muito que nós vamos fazer ainda é bem pouco. Mas eu quero te dizer, nós vamos sacudir essa terra. A família Vida Nova vai sacudir essa terra. A família Vida Nova não é uma igreja pequena, não. Igreja não é o tamanho de bancos, não, o número de membros. É uma igreja relevante que transforma vidas, que leva o amor por onde passa, que prega o verdadeiro evangelho. Aleluia! Que os sinais nos acompanham. Aleluia! Aleluia! Usa-nos, Senhor!